Boa tarde a todos. Meu nome é Alberto Shimahara, eu sou um dos engenheiros de aplicação da OpenCAD e estaremos apresentando nesse dia de hoje um webinar sobre Model B Design, uma abordagem prática. Tá? Aqui comigo nós temos uma equipe, né, de suporte, né, temos o pessoal do marketing e a Fernanda Felipe, engenheira de aplicação conosco. Tá? Algumas informações antes de nós começarmos. Tá? Este webinar ele será gravado, né, e será disponibilizado dentro dos canais do YouTube da OpenCAD. Estará disponível mais tardar em 48 horas, tá? Para que vocês possam acessá-lo posteriormente. Tá? Caso durante a apresentação vocês necessitem fazer alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem levantar a mão. A gente vai tentar abrir o microfone de vocês para vocês poderem falar, né? Ou colocar no quadro de questões, né, suas dúvidas e a gente vai tentando responder durante o webinar, tá? Nós sabemos que assim todos estamos buscando melhoria contínua, novos conhecimentos, né? Então nós convidamos vocês a se subscreverem no nosso canal do YouTube, onde vamos ter este conteúdo e outros mais. Nosso canal no LinkedIn, né? Nós temos um portal de AD que é o OpenCAD University. No final eu coloco o caminho para vocês, tá? Fiquem à vontade de estarem subscrevendo, colocando seus comentários, né? E suas informações que forem importantes para vocês, tá? Ao final desta apresentação também teremos um pequeno quadro de questões, rápido, no máximo são 5 questões, se não me engano, né? Sobre comentários sobre este webinar. Né? Você pode colocar seus comentários e sobre temas que vocês gostariam de ver nos próximos webinars. Né? E o pessoal de marketing vai tentar providenciar esses temas de acordo com o tempo e os recursos que nós temos disponíveis. Beleza? Bom, a ideia aqui é mostrar um pouco do que é Model Based Design. Né? Nós vamos tentar montar um exemplinho aqui para vocês terem uma ideia de como que é esse conceito. Né? A ideia do conceito de Model Based Design é tentar gerar um ambiente de desenvolvimento, né, onde você consiga gerar um algoritmo, gerar um produto, né, no menor tempo possível e na melhor maneira possível. Tá? Então, a ideia também do conceito de Model Based Design é desmistificar que o MATLAB é apenas uma ferramenta de auxílio a aula ou uma ferramenta apenas de computação numérica, beleza? Hoje, a ideia de produto, né, existe uma quantidade de desenvolvimento sendo rapidamente desenvolvida e rapidamente distribuída em todo o mundo, né? Então, nós temos o conceito de Smart City, né, Smart Home, né, IoT, né? Tudo isso sendo amplamente aplicado e amplamente divulgado. Né? Então, por exemplo, a gente vê muitas empresas e pessoal de mundo maker, a USP, por exemplo, trabalhando para gerar os respiradores. Né? Então,
cada vez mais as barreiras estão se reduzindo, né, para desenvolvimento, tá? Então você consegue colocar um produto hoje numa velocidade muito maior do que era na época dos nossos pais, por exemplo, ou na época dos nossos avós, tá? Então, a ideia é que tudo tenha que ser o smart, né, ou o inteligente, tá? E outra tendência também é que muitos desses objetos nós queremos ter controle na palma da nossa mão, né? Hoje a gente, as pessoas brincam, né, que as crianças atualmente elas são touch, né? São uma geração touch, tá? Então, a ideia dessas operações serem touch, né, é que eu quero ter o quê? A maior quantidade de objetos conectados possíveis, né? Então, seja um equipamento pesado, que a gente está vendo, nós vemos hoje veículos autônomos, então desde veículo leve até veículos de carga, né? Só um minuto. Né? Então, a ideia é que você consiga gerar toda essa interconexão. Então, eu quero ter um objeto conectado em casa, eu quero ter um objeto conectado no meu carro, na universidade, né? Que seja via web. Alguém vai ter que gerar esse device para mim, para eu poder gerar essa operação, né? Então, tudo isso me interconecta aos objetos, tá? Desculpa aqui ó, a ausência de som, tá? É que estava minimizando aqui um ruído de fundo, tá? Ah, perdão, porque como vocês, como todos, né, espero que estejam, né, estamos em quarentena, então desculpa qualquer barulho de fundo aqui, né? Quanto mais estamos conectados, né, mais os sistemas se tornam complexos, né? Esta é uma pesquisa de 2014, né? Então, o que acontece hoje é que os designs estão sendo mais complexos, né? Então, é como uns tempos atrás, né? Antigamente, nós tínhamos a câmera fotográfica, nós tínhamos o iPod, para quem lembra, ou o MP3, ou o CD, né? E hoje, todos esses aparelhos se condensaram no aparelho de telefone celular, né? Então, a ideia aqui também é que se os telefones estão ficando mais complexos, né? Por exemplo, né? Então, identificar problemas é, de design ou falhas de software, né? É mais complexo, né? Hoje também nós temos problemas de produtos que têm relacionamento cruzado, né? Antigamente o que era mecânico, o que era elétrico, o que era eletrônico era eletrônico, todo mundo separado e fazendo suas ações ou ativando isso individualmente, né? Hoje o que nós vemos é toda essa característica elas serem é, cruzadas, né? Então
a gente pode pensar, por exemplo, nos portões automáticos, né? Antigamente, poxa, meu pai tinha que ir lá e abrir a porta manualmente, né? Vieram os primeiros acionadores elétricos, então motor com mecânica, né? Mas ainda assim era acionamento elétrico, né? Posteriormente nós tivemos o quê? Os sem fio. Então tem a eletrônica, a elétrica e a mecânica, né? Correlacionada a tudo isso no ambiente, tá? Então, uh, alguns sistemas vão me gerar o quê? Poxa, eu vou ter falha eu não consigo prever o comportamento, né? Os requisitos mudam muito. Né? Então, esses são desafios de 2014, mas que ainda estão em voga hoje, né, na engenharia, tá? Então, o que é o conceito de Model-Based Design? Né? Lá na Wikipedia ele fala, é um método matemático e visual de abordar problemas associado a desenvolver sistemas complexos. Então, pode ser controle, sinais, né? É, ele é muito focado em sistemas embarcados, mas eu vejo que você pode usar Model-Based Design para diversas aplicações, não só sistemas embarcados. Né? Então, um exemplo aqui, né, é uma pessoa tentando desenvolver um avião. Né? Então, cada um tem uma ideia daquilo que é um avião para ele. Né? Então, para eu ter um avião, vou ter acústica, CAD, vou ter que ver vibração, otimizar o processo, ver a parte térmica. Né? Então, tudo isso, né, integrado vai me favorecer com que eu tenha um avião. Né? Então, qual que é a ideia também de eu desenvolver um avião ou eu desenvolver hoje em dia um drone, por exemplo? Né? Eu ter todas essas áreas, né? E quando eu colocar o meu protótipo para voar, ele já tem que sair voando. Né? A ideia é que ele não caia no chão, ele não se quebre, por exemplo, né? Então, essa também é um grande sucesso que a Embraer faz aviões robustos, né? Então, poxa, já pensou você tem uma empresa aeronáutica e no seu primeiro voo o seu avião explode? Não é bacana, né? Então, isso é que ajuda você a desenvolver, né? E o Model-Based Design vai ajudar você a conectar todas essas interáreas, tá? O que nós vemos muito em termos de Model-Based Design é o ciclo V de desenvolvimento. Né? Atualmente eu já tenho diversas variações, né, dessa aplicação. Tá? Então, a gente já tem o V que já se transformou em W, né? Então, eu tenho várias situações nesse sentido. Eu já tenho desdobramentos, então a ideia é eu aplicar esse tipo de ciclo para qualquer tipo de desenvolvimento. Pode ser que você não trabalhe com software, você só seja processo, se você é elétrico, não tem problema, tá? Então a ideia é que você aplique esse ciclo de desenvolvimento de produto, né, para qualquer coisa que você esteja aplicando. Então você vai partir de um contrato que você tem, que você precisa entregar, né, com uma garantia de que isso vai funcionar, que seu produto vai funcionar. Então, a partir do que o seu cliente precise, você vai especificar, desenvolver, desenvolver detalhadamente, gerar teste da unidade, teste de integração se ele vai conectar com algum outro equipamento ou com algum outro sistema, tá? E gerar um teste de aceitação e garantir a qualidade do seu desenvolvimento. Tá? Então, a ideia desse ciclo é você poder desenvolver o seu produto, né, gerenciar esse seu produto e obter uma qualidade contínua e desejada do seu produto. Né? Então, dentro
do Model Based Design, nós conseguimos gerar solução ou acompanhar você em vários pontos do seu desenvolvimento. Então, desde o requisito, desenvolver o software, codificar, integrar ele no software, integrar no hardware, né, para poder te gerar uma entrega lá no final. Tá? Então, o que conseguimos fazer é gerar um produto que seja baseado em pesquisa, né, que eu tenha dados, eu não tenha nenhum referencial, simplesmente só tenho dados de como que a informação está sendo gerada, a informação foi gerada e você quer interpretar aquela informação, né? Então posso modelar os dados, desenvolver um algoritmo, né? Ou e a partir daí desenvolver o quê? Em que ambiente que ele vai trabalhar? Quais componentes físicos ele vai ter que interconectar, né? Quais são os algoritmos que eu vou aplicar para ele funcionar, né? Tudo isso baseado ou no requisito do cliente, ou no requisito do ambiente, ou no requisito do componente, porque componentes físicos também têm limitação, né? É como se fôssemos nós como corpo humano, né? Então, para quem já tem filho, por exemplo, eu não consigo acompanhar o meu filho no mesmo pique de energia, né? Porque ele já tem uma força maior, né? Eu não tenho mais essa capacidade energética como ele tem hoje, tá? Então, a partir desse requisito, eu vou poder ver os limites, né? E desenvolver os meus algoritmos dentro dessas limitações aqui também, né? A partir dessas limitações, eu vou gerar a implementação, seja um microcontrolador, seja um DSP, seja um FPGA. Tá? E tudo isso vai depender muito do tipo de problemática que você vai querer resolver, né? Então, tem coisa que eu consigo resolver com Arduino, né? Baseado uma solução baseada em EPROM, né? A partir do momento que esse algoritmo começa a se tornar complexo, eu já vou ter que abandonar o Arduino e partir para uma solução mais robusta, como se fosse um microcontrolador ou um DSP, né? Ou em algumas situações FPGA, né? Ou ASIC, a gente hoje nós já vemos soluções baseadas em GPU, como é o caso da Nvidia, né? Por exemplo, tá? Legal. A ideia é que nós construamos, né, alguma solução prática, né? Então, hoje, em termos de engenharia de software, você vê muita coisa baseada em Dev e Ops, né, são as operações, né, quem desenvolve, quem opera, né. A ideia é que tudo isso seja integrado, então a gente vê hoje muito em voga métodos ágeis, né, para desenvolvimento. Métodos ágeis é uma abordagem que iniciou em software, né? Mas eu vejo que você pode aplicar para diversos desenvolvimentos de produto. Não precisa ser especificamente software, tá? A única coisa que você vai ter que ajustar os times para poder aplicar. A ideia aqui é montei uma ideia simples, tá? Baseado em gerar um código para um Arduino, né? Então eu tenho aqui um sensor de temperatura, que é um LM35, e uma placa Arduino para demonstrar o que vai acontecer. Beleza? Joia. Então vamos lá. Então, qual que é a ideia aqui, primeiramente, né? É montar esse hardware, tá? Quem não tem problema, depois pode pegar essa visualização e poder gerar a aplicação. Não, beleza. Joia. Bom,
o que eu quero aqui primeiro para ter certeza que as coisas estão funcionando, tá? Inicialmente eu vou conectar o meu MATLAB, né? Hoje eu estou usando aqui nos nossos webinars, né? A gente tem como padrão sempre usar as versões mais recentes. Então hoje a gente está usando o 2020A. Quando eu estou no MATLAB, né? A primeira coisa que vai acontecer quando você precisar usar o Arduino é você pegar um Get Support Hardware. Para quem não sabe, eu aconselho vocês a pegarem lá no YouTube os webinars anteriores de Arduino. Eu mostro passo a passo como instalar esse package, tá? Roberto? Oi, Matheus. Opa, agora sim, que acho que você estava travado com o áudio, desculpa. Não, sem problema. Antes de, antes de você começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Ao final, você acha que dá tempo de mostrar algumas aplicações da base nova do Simulink para veículos automotores, para sistema embarcado automotivo? Sim, até consigo, né? Se Se der tempo, você óbvio. tá, se você quiser depois também, você me manda seu e-mail e Uhum, no final eu faço uma conferência contigo numa outra plataforma para eu entender uhum. melhor o que você quer ver. Pode ser? Não, não, é porque eu Aham. tenho o MATLAB 2018 e ainda não tem aquela dashboard completa dos Ah, toolboxes tá. Então, de... não, sem problema. Eu posso te dar um, um preview rápido aqui e já mostro para todo mundo também. Beleza, então. Beleza. Fechou? Obrigado. Nada. Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Vai abrir essa plataforma, né, o Adyon Explorer. Lembrando que eu tenho que estar online, não tem como fazer offline, tá? Clico no MATLAB Support Package. Onde está Manage aqui para mim, vai estar Install para você, beleza? E não se preocupe, porque ele vai gerar um processo onde ele vai instalar o Support Package, ou seja, as funções de chamada do MATLAB, tá? Assim como a IDE que ele aplica como batch. Tá? Isso é um processo automático. Então, como que eu sei que o meu Arduino aqui está conectado? Tá? Então, eu posso gerar aqui uma variável onde eu vou chamar a função que aquele support package gerou. Então, eu venho aqui, ó. Isso demora um pouquinho porque ele vai tentar acessar o driver e vai puxar isso para mim. Deixa eu liberar uma coisa aqui para vocês verem. Tá aqui. Então a ideia aqui eu tenho uma protoboard. Não sei se eu consigo. Aqui, mostrar o canto. Estou invertendo. Volta. Aqui. Eu tenho aqui o meu LM35 bem aqui, tá? Eu estou usando uma shield aqui, então meu Arduino está aqui embaixo, tá? Se vocês podem ver, né? Então é só para simplificar a forma e não ficar fio cruzado ou alguma coisa assim, né? Se vocês tiverem possibilidade, existem soluções mais prontas, né? Como essa shield aqui. Tá, então você já tem o buzzer aqui, já tem os interconectores aqui para o LM35, por exemplo, ele está aqui, né? Por causa da luz eu não estou conseguindo achar a melhor posição, né? Então ele é um shield que eu conecto aqui as minhas
portas aqui, meus pinos, né, direto na placa, tá? Então, é o que vocês acharem mais confortável aí para vocês, beleza? Então, quando eu conecto minha porta USB, né, e chamo a função, né, olha lá, o meu Arduino foi conectado, ele está lá conectado na porta 3, né, e ele vai, essa função ele vai tentar acessar o EEPROM, né, do Arduino e vai atualizar o código que está lá, né, principalmente por que esse processo? Para que ele limpe a base e eu consiga trabalhar com ele sem problemas, tá? Olha lá. Então ele conseguiu conectar, eu tenho um objeto que está na porta USB com 3, eu tenho as portas digitais, as portas PWM, as analógicas, e ele já insere aqui para mim as bibliotecas, né? I2C, o SPI e o servo. Se você for usar ultrassom, eu tenho a biblioteca de ultrassom. Se você precisar usar uma que nós não temos suporte direto, existem as chamadas de biblioteca que eu vou carregar e eu vou poder usar essa biblioteca de terceiro dentro da sua aplicação. Beleza? Então, ele está ativo. Então, eu vou pegar aqui o comando que eu já testei e está funcionando. Então, como é uma porta analógica, eu vou ler a voltagem e simplesmente dar um print aqui no command. Ele vai ler a temperatura ambiente. Opa, tem um erro ali. Mediu 167 graus. Aí, não lembro se era isso aqui que está errado. Tem uma falha aqui de leitura, mas acho que a forma que eu conectei aqui o meu tá falhando. Não, mas beleza. Até aqui está funcionando, eu provei que meu hardware está conectado, né? Então, a ideia aqui é, eu vou limpar meu command, né? Então eu vou começar a gerar um desenvolvimento baseado em Model Based Design, né? A primeira coisa que eu vou fazer é poder gerar um projeto para poder trabalhar. Então eu venho aqui, blank, vou chamar de MD prática e vou criar. Ele vai falar que esse projeto não existe, vou falar aqui, ok. O que o projeto me ajuda? Tá? A primeira coisa é como que eu vou distribuir o conteúdo que eu estou gerando no meu MATLAB para as pessoas que eu vou trabalhar. Então, eu vou ter uma pessoa que só vai trabalhar com a lógica aqui do Arduino, só o controle. Eu vou trabalhar com uma pessoa que só vai trabalhar com a parte dos componentes, né? E uma outra pessoa que vai trabalhar em gerar os requisitos do meu
sistema, tá? Se for o caso, tá? Então, eu posso pegar e esse projeto ele me ajuda da seguinte forma: eu consegui, deixa eu dar um dock aqui, tá? Poder compartilhar essa aplicação. Uma outra coisa que o projeto faz, para quem já é usuário MATLAB, ele já vai adicionar o caminho onde estão localizados os meus arquivos no PS do MATLAB. Então já vai me eliminar alguns erros de execução do arquivo. Deixa eu mostrar aqui. Né? Então, tá vendo aqui, ó, Project Pass? Né? Eu vou automaticamente adicionar tudo que tiver dentro de conteúdo desse projeto no PS do MATLAB, e toda vez que ele carrega o projeto, todos os meus arquivos já vão estar ativos, né? Então, se eu quero compartilhar com alguém, por exemplo, eu posso trabalhar tanto com um arquivo, né? Ou GitHub, que é um repositório, né? A ideia do repositório é a gente tentar eliminar problema com controle de versão, né? Então, eu passei por isso, né, quando fui entregar meu TCC, minha tese de mestrado. Você cria versão 1, versão 2, versão final, final, agora vai, né? E quando você vai tentar gerar uma reunião, assim, com qual versão que você está trabalhando? Isso atrapalha bastante, tá? Então você pode gerar uma conta GitHub, tá? E criar o seu repositório. Ele vai subir os arquivos e você vai poder clonar ou fazer um download dos aplicativos. Tá? Então, por exemplo, né? O que vai acontecer é que ele vai publicar isso, né? Então, para quem está criando um repositório, tá? Ele vai gerar uma cópia da sua aplicação lá no site da Git, tá? Então, o caminho para o meu projeto vai ser isso aqui, GitHub na prática. Né? O que vai acontecer é que, primeiro, você precisa, para isso, instalar o GitHub. Deixa eu abrir um aqui para vocês verem. Então, o Git vai me ajudar para a gente tentar eliminar as problemáticas das versões. Tá? Versão 1, versão 2, versão 500, por exemplo. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Aqui, ó. Então essa é a minha página no GitHub. Né? Se vocês olharem aqui, ó, gerei aqui o meu repositório. Tá? Então, ó, tá vendo? Model Based Design Prática PRJ. E você vai poder clonar ou fazer um download. Né? A ideia aqui é que sempre que ocorra uma atualização, né, por exemplo, você vai fazer os processos, por exemplo, de commit, né, ou fazer um pull para que ele suba ou desça os arquivos que você está trabalhando. Se eu estou fazendo alteração e é uma alteração válida, eu dou um commit, ele vai subir esse meu arquivo para lá. Tá? Se eu quero trabalhar com o arquivo, simplesmente eu vou descer, né, esse arquivo para poder trabalhar. Então eu sempre vou ter um clone da minha máquina, né, dos meus arquivos aqui no Git. Existem contas pagas, então se você é uma empresa, por exemplo, eu posso ter uma área Git, né, protegida. No meu caso, como uma conta free, tudo que eu construo ele é público.
Então qualquer um pode acessar, qualquer um de vocês também pode subir aplicações, beleza? Vou vir aqui, dar um reload. O que eu falei do commit são esses comandos aqui. Commit é para subir, o fetch e o pull é para puxar. Tá? Então, tem esses outros comandos, não é o caso de comentar aqui agora, né? E vocês podem estar adicionando branches ou derivações de um projeto aqui também, beleza? Então, a ideia é que eu consiga desenvolver aplicações e poder copiar essas soluções aqui, tá? Então, deixa eu acelerar aqui um processo, senão a gente não acaba hoje. Então, por exemplo, eu vou pegar um arquivo que eu já tenho só para vocês terem ideia de como que essa atuação funciona. Cadê o arquivo? Puxando um para o outro. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um arquivo aqui, ó. Se vocês olharem, ele está verdinho. Tá vendo que subiu lá no Git esse verde? Né? Eles estão ativos lá no Git. Então, o que acontece? Eu vou pegar esse meu arquivo, vou adicionar ele no projeto. Opa, o que não está aí? Vou ver o update. Ah lá. Ele está aqui. Tá? Então, a ideia é que agora ele está... Tem um mais aqui, ó. Ele precisa ser adicionado. Então, simplesmente eu vou dar um commit. Vou explicar por que eu estou subindo. E ele ficou verdinho. Então, a ideia é se tudo der certo e o Deus da demo me ajudar, lá na minha página vai subir esse arquivo. Bom, vai demorar um pouco aqui. Tá? Então, é uma forma de eu poder compartilhar e todo mundo estar na mesma página em termos de desenvolvimento. Tá? Então, isso ajuda a você a trabalhar com isso. Tá? Então, vai me ajudar a que todo mundo tenha os mesmos arquivos, todo mundo trabalhando na mesma página. Tá? Outra coisa também, todo mundo com a mesma versão. Beleza? A ideia aqui também é a integração, né? Como que eu distribuo essa informação, né? Então, todo mundo baseado na mesma página, correto? Legal. A ideia aqui é eu gerar um controlador de temperatura. Não vou fazer nada nave espacial, tá? Mas fiquem à vontade de extrapolar isso na ideia que vocês tiverem, beleza? Eu vou fazer o uso do Simulink, né, porque é uma plataforma mais fácil de desenvolver, tá?
Legal. Nas versões atuais, que tá, a partir de 2017, né, você já tem alguns start pages. A start page me ajuda a escolher processos que já estejam prontos, tá? Então eu tenho vários exemplos, várias aplicações já pré-determinadas, né? Então se você tem mais toolbox, vai aparecer igual a mesma situação aqui que a minha, né? Então o que vai acontecer? Eu consigo modelar então desde uma arquitetura, né, até o modelo em si. O que a arquitetura vai me ajudar? A arquitetura vai me ajudar por exemplo, eu tenho uma pessoa que está desenvolvendo o conceito de um produto, né? A arquitetura do modelo vai me ajudar a integrar isso dentro com o requisito e com o modelo, né? Então vamos lá. Legal. Então eu tenho aqui o Simulink Composer, tá? O System Composer é um produto do MATLAB, por exemplo, do produto novo da Metric que funciona em cima do Simulink, né? Então a ideia é eu ter um sistema, né? Eu vou gerar o que? Um controlador de temperatura, tá? Então eu vou ter vários componentes, então que seja, sei lá, sensores. Eu vou ter um outro componente que vai ser o que? A lógica. E eu vou ter outro componente que é minhas saídas. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho o meu sensor, ele vai alimentar a lógica. Opa, chute. E a minha lógica vai alimentar a minha saída. Né? Então, no caso aqui do meu sensor, né, eu vou ter o quê? Uma saída em volt. Né? Só que na minha lógica, eu quero trabalhar com entrada em graus. Né? E a minha lógica também, posso falar on ou off, né? Liga ou desliga, na minha saída. Então, na minha saída, se eu olhar aqui para o meu sistema, né, eu posso ter um componente que é um LED. Opa. E um outro componente que pode ser. Opa, um fazedorzinho de barulho aqui, o meu sinalzinho. Então ele pode entrar aqui. Mas também pode vir daqui. Legal? Então, eu tenho aqui o meu controlador, que vai gerar aqui a minha lógica, né, baseado no sensor. Essa aqui é a minha arquitetura simplificada do sistema. Né? Existem vários argumentos e várias outras colocações que você pode colocar ao desenvolver sua arquitetura de sistema, como que vai ser o seu produto. Né? Se você olhar aqui, eu tenho estereotipos, né, variantes, tá? Nesse sentido, beleza? O que isso aqui vai me ajudar? Vai me ajudar o quê? A eu conectar quem que é a pessoa que está tendo a ideia ou juntando os pedaços, né? Com a pessoa que está fazendo o quê? A partir deste componente eu gerar um requisito. Tá? Então eu vou poder aqui desse meu componente habilitar o que a gente fala de gerar ou criar um comportamento em Simulink a partir daqui.
Ok. Ó. Então, quando eu clico aqui, ó, eu tenho uma outra vertente, né? Eu tenho um outro tipo de visualização, tá? Então, a ideia é que eu consiga conectar esta visualização de arquitetura com modelo Simulink. Mas não vamos fazer isso agora, porque isso aqui demora um tempo e é um processo um pouco mais complicado do que só fazer isso. Tá? E agora eu zoei todo o meu componente. Deixa eu tirar outro aqui. Bom, legal. Certo? Então, essa aqui vai ser a minha arquitetura do sistema que eu quero bolar aqui para o meu projeto. Certo? A partir daqui, o que, que vai acontecer? Eu vou começar a montar o quê? Como que vai ser o meu projeto? Quais vão ser os limitantes desse projeto, né? Então, a ideia é que eu comece, a partir daqui, já a gerar requisitos. Então, posso vir aqui, eu tenho o Simulink Requirements instalado. Então, vou vir aqui. Cadê? Tá aqui embaixo. Requirements Manager. Deixa eu salvar o modelo que ele está reclamando aqui. Save. Beleza, vou voltar aqui. E vou abrir o Requirements Manager. Legal? Então, o que acontece? Eu não tenho nenhum requisito para o meu sistema aqui, então. Né? Então, eu posso gerar aqui requisitos, controle, temperatura. Legal. Deixa eu abrir ele de uma maneira mais bonita, mais fácil de editar. Cadê? Não quero salvar. Ok, desculpa. Requirements Editor, ele vai abrir a tela com mais informações do que só os componentes. Cadê? Não era para acontecer isso. Requirements Editor de novo.
Tô com um efeito demo aqui, porque eu fiz um teste ontem, agora tá puxando de ontem no lugar do de hoje. Que não quer abrir direito aqui. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu abrir novamente. Bom. Vou colocar uma descrição aqui. Projeto para controle de temperatura. Tá? Foi criado nesse dia. Então eu vou vir aqui, ó. Sim. Eu sei que já existe. Por que não tá indo? Vai ser outro nome aqui. Por algum... Uma coisa que eu não sei explicar e tá conflitando um com o outro aqui. Mas tudo bem. De novo, projeto de controle de temperatura. Tem um erro aqui de português. E vou adicionar um requisito. Sim. Cara. Aqui. Vou gerar 3 requisitos. Então, por exemplo, posso gerar aqui um requisito para o meu sensor. Então, eu posso falar que é um LM35. Posso colocar, por exemplo, uma imagem dele que eu já tenho aqui, por exemplo, para as pessoas poderem ter uma noção do que ele é. Então, deixa eu puxar aqui minha imagem. O LM35 aqui. E, né, colocar seus limites, condições, e aí vocês vão preenchendo com as informações referentes a ele. Então, sensor aqui para as palavras-chave, LM35, por exemplo. Né? O que isso aqui me ajuda, né, em termos de desenvolvimento, tá? Me ajuda da seguinte forma: quando eu estou com o meu projeto aqui da minha arquitetura, por exemplo, aquele ainda só é uma ideia, né? Então, quando eu carrego o meu editor aqui, por exemplo, eu posso falar que aqui neste minha arquitetura do sensor, eu já tenho um requisito que ele está preso àquilo que eu selecionei. Então, o que vai acontecer? Ó, vai gerar aqui uma folhinha. Quando eu clicar aqui, ó, ele está preso no primeiro requisito, que é o sensor. Se eu dou um show, é uma implementação. Então, o código base dele aqui, ó, do requisito é o LM35, tá? Que ele está buscando lá para mim. Ou, tá? Melhor, se eu clicar aqui lá dentro do mouse, cadê? Requisitos, sensor teste. Ó, ele já voltou para minha documentação, tá?
Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar saídas. Né? Então aqui eu posso colocar 2 subsets, por exemplo. Opa, não quero assim. Quero que seja filho. Então daqui eu vou ter 2 subrequisitos. Tá bonitinho do jeito que eu queria. Tudo bem. Volta aqui, cara. Desculpa a falha aqui de LED. Então vou colocar LED para visualização de Então, por exemplo, eu posso vir aqui, colocar imagem. Então, a ideia é que realmente você coloque uma documentação completa, né, do seu sistema, de todos os seus componentes. Cadê o LED? Aqui, LED. Né? E aqui, por exemplo, lógica. Maior que 26 graus. Então, quero gerar uma lógica simples, onde quando a temperatura for maior que 26 graus, ele gerar alguma saída visual, no caso, o LED, e sonora, no caso, o buzzer. Então, o que vai acontecer? Eu tenho essa minha lógica, posso vir aqui, ó, na minha arquitetura e novamente prender um requisito aqui. O que isso vai me ajudar? Vai me ajudar a quem está pegando essa arquitetura entender aonde que o requisito foi feito, tá? E onde que ele está atrelado, em qual sistema da minha arquitetura que está acontecendo a minha lógica. Beleza? Sem problemas. Legal. E posso vir aqui, pegar um modelo novo aqui, ou melhor, pegar um modelo já pronto, porque senão a gente não sai daqui hoje. Bem aqui. Então deixa eu salvar. O que acontece aqui? Eu gerei um modelo, eu vou repetir todo o processo que eu fiz aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu estou puxando a informação do meu Pino 14, onde ele está medindo o valor do meu sensor, tá? Do Arduino, tá? No sensor de temperatura, tá? Posteriormente, ele vai gerar o meu sinal, né, lá no LED e um sinal sonoro no buzzer, tá? Então, a ideia é que eu consiga ter essa visualização e essa execução a partir do meu modelo Simulink. Tá? O que vai acontecer também?
como que eu consigo elaborar isso no projeto? Antes de começar, vamos lá. Eu vou fazer um novo aqui só para vocês terem uma ideia de onde que eu peguei os objetos. Então, inicialmente, lembra que eu já tenho instalado os suporte package de MATLAB e de Simulink. Vou abrir a biblioteca. Desculpa a demora em abrir os componentes, mas aqui meu Simulink ele é bem pesado, porque ele tem todas as toolbox, mais várias support packages, então ele acaba ficando um pouquinho pesado para carregar todo mundo. Tá? Então a ideia é que eu consiga, a partir do modelo Simulink, né, já interconectar meus componentes de hardware. Então, se eu venho aqui e vejo Simulink Support Package, nós vamos ver aqui os que são comuns, né? Então, meus pinos analógicos, minhas saídas analógicas, pinos digitais, né? Então, como o LM35 é um analógico, então vou vir aqui e colocar o meu analógico aqui. Então, ele está lá no meu pino analógico, 4. Então, a ideia é que ele, no Simulink, é só eu clicar aqui e ele vai me dar a informação da biblioteca. Então, 4, por exemplo, né? Vou ter que ter meus pinos digitais de saída, então o que vai dar informação para o LED. Posso copiar aqui. Então, meu LED aqui para mim ele tá vai estar no pino, vou colocar ele aqui no 13. E o meu buzzer ele tá na 3. Então vocês podem ver que ele já automaticamente já inseriu. Uma outra coisa que vocês podem fazer é colocar nome respectivo ao componente. Então vocês podem trocar os nome padrão aqui do bloco para o nome do seu componente, que vai acontecer aqui também. Né? O que é interessante aqui também, como que eu sei no momento do desenvolvimento o que, que eu fiz? Né? Eu posso clicar aqui, voltar lá no meu requisito, por exemplo, e falar que aqui eu tenho mais um. Child requirement, que vai ser o meu buzzer. Então eu vou selecionar ele aqui, vou correlacionar ele aqui. Então, ó, requirements, link to selection. Opa, aí está reclamando porque eu não salvei o modelo. Okay.
salvar ele aqui. Save. Chamar de um title mesmo. Então a ideia é que eu consiga clicar aqui, requirements, link to requirements. Ó. Ele vai falar que já foi gerado dentro no meu modelo um link para o requisito. Então eu posso clicar aqui, lado direito do mouse, vocês vão ver que eu tenho o caminho aqui. E ele foi designado aqui no meu editor de requisito. Né? O que é interessante também é que tá vendo o link aqui, ele está linkado com o meu componente. Então eu posso vir aqui e ele já me dá um highlight aonde que ele está preso. Né? Então eu consigo saber, principalmente quem é gestor, saber onde é que o componente que a pessoa está desenvolvendo foi feita e se o requisito está ali dentro ou não, por exemplo. Beleza? Então eu vou pegar um Arduino aqui, as portas estão criadas, eu vou gerar uns ganhos, né? Principalmente porque para tentar alinhar a taxa amostral, né? E vou gerar um switch. Então, meu library browser aqui, eu vou vir aqui, eu vou gerar um Simulink, silent routing, eu vou pegar um switch aqui, né? As versões atuais, por exemplo, tá? Elas já estão aceleradas para que eu consiga desenvolver numa velocidade mais rápido. Né? Então, por exemplo, se eu sei o nome do bloco que eu quero, por exemplo, quero o gain, né? Eu simplesmente só digito, ele vai aparecer um título aqui e eu vou adicionar aqui. Né? Então, se eu quero, por exemplo, uma constante, source, eu vou ter duas aqui. Né? Então, já existem formas que eu vou acelerando como que eu vou modelando dentro do MATLAB. Né? Então é uma forma de tentar acelerar o meu objeto, tá? O meu desenvolvimento. Então eu venho aqui e simplesmente só vou. Né? Eu tenho formas de poder acelerar como eu estou desenvolvendo meu modelo MATLAB, meu modelo Simulink. Tá? Opa, passou. Beleza? Né? Então, simplesmente Simulink é clicar e arrastar. Tá? A lógica em si, eu criei subsistemas, então, por exemplo, minha lógica, para não ficar vários bloquinhos, eu venho aqui, clico em subsistema e gero uma simplificação. Né? Então, aqui eu posso chamar, por exemplo, de lógica. Né? Que vai estar funcionando. Então, eu consigo diminuir as visualizações dos meus componentes. Então, se eu pensar lá na minha arquitetura, eu posso falar que isso aqui é um subsistema e aqui são os meus sensores. E aqui minhas saídas. Né? Então, isso vai me ajudar, tanto a pessoa que está gerando a arquitetura do seu projeto ou gerenciando o seu projeto, o que está contido nas suas caixinhas ali, da mesma forma que ele projetou, por exemplo. Tá? Então, dentro dessas visualizações, né, o que você vai conseguir ter? Vou ter lá a lógica, as condições medicinais e a lógica.
A minha lógica é uma lógica simples. Então, no caso que se for a temperatura maior que 28, ele vai me gerar um sinal de 1, se for baixo vai ser o 0. Né? Então, ou seja, ele vai ligar o LED e o buzzer, né? E vai mandar a informação aqui para as minhas saídas no MATLAB. Então, este meu desenvolvimento ele já está atrelado ao requisito que está atrelado a uma arquitetura de sistema. Né? Então, isso também me gera um ganho em termos de rastreabilidade. Onde é que cada um conseguiu estar? Lembra que no nosso slide de Model-Based Design, o fluxo é contínuo. Opa, né? Então, do requisito eu vou para o desenvolvimento, que pode ir para a pesquisa. Se alguma coisa falha, eu consigo ter onde voltar. Né? Esse também é um grande ganho do MATLAB com os seus produtos, né? Essa integração, tá? Então, a partir do momento que eu tenho o meu algoritmo pré-gerado, né? O que é super interessante, o que é bacana também no MATLAB, é a possibilidade de eu poder gerar código para ser embarcado, tá? Deixa eu só puxar esses negócios aqui. Só fechar umas coisas aqui para diminuir o excesso de janela. Só puxando o valor anterior. Então, este modelo vai me permitir o quê? Eu gerar o meu código, o meu design, né, direto a ser embarcado no Arduino, né? Então, deixa eu só corrigir aqui que não é pino 14. Deixa eu ver aqui onde é que está o meu sensor. Está na porta 4. Ok? Então, eu consigo saber se o meu bloco tem algum requisito, por exemplo. Deixa eu ver. Não, tem um aqui. Beleza? Uma coisa interessante também é que eu consigo gerar alguns reports a partir do Simulink Requirements. Né? Então, ele já gera um documento para mim com os requisitos. Então, eu posso mandar para uma outra pessoa, por exemplo, né? Gerar rastreabilidade. Né? Gerar rastreabilidade, saber onde é que meus componentes eles foram aplicados ou não, tá? Que agora está demorando um pouco, ele vai gerar o meu report aqui.
Legal. Tô acabando aqui. Ah, gerou aqui uma documentação do Word. Enquanto eu tô rodando, deixa eu fazer um negócio aqui também. Eu vou gerar um show code. Se a gente olhar aqui, ó, o meu requisito. Então, quais são os requisitos que eu tenho, né? Então, ele vai me falar, ó, sensor de temperatura, a figura que eu coloquei lá, a descrição, né? As palavras-chave e os links. Né? Então, em qual ponto do meu objeto ele está, né? Então, ele gera uma documentação onde eu consigo saber aonde que ele foi colocado, né? Dentro do meu modelo. Então, ele foi uma implementação. Tá? E isso para todos os requisitos. Tá? Olha lá, LED e assim por diante. Beleza? Então não é uma coisa que fica presa dentro do Simulink Requirements, tá? Eu posso passar isso para outras pessoas para eles terem a visualização do que está acontecendo. Né? Outra coisa também é a matriz de rastreabilidade. Então, se eu tenho aqui eu tenho meia dúzia de requisitos, né? Mas a partir do momento que o modelo começa a ficar muito grande, tá? É, a lógica começa a ficar mais complicada, tá? Então, é, como que eu sei onde é que estão os processos, né? Onde é que estão os componentes, tá? Cadê? Aqui. Guarde. Tá dando um erro aqui. Não estou conseguindo gerar porque eu estou com vários modelos abertos, tá conflitando um com o outro. Mas beleza. A ideia aqui é que eu consiga gerar esse código para ser embarcado no meu hardware. Então eu vou usar aqui o Pino 4, apesar de estar mostrando 18 ali. Eu vou configurar ele para o Uno. Para quem tem versões antigas do MATLAB, a forma não é mais tão direta. Eu teria que... eu tenho, né? Teria não. Eu tenho que ir lá nas configurações. Deixa eu mostrar. Model Settings. Então a Metrics também está tentando acelerar o modo como que você desenvolve coisas dentro do MATLAB e do Simulink. O processo antigo era você vir aqui em Code Generation, você vir aqui em Hardware Implementation, desculpa, escolher seu hardware, né, no caso aqui o Uno, né, você clica e escolhe,
e ele automaticamente já preenche o IDE que ele vai usar, tá? Para poder aplicar, beleza? E no caso você daria um build, tá? Você vem aqui e dá um build. Então a ideia é eu vou dar um build, deploy start, tá? Ou simplesmente eu dar um monitor e tune, que é para eu poder gerar o código para ser embarcado, né? Mas ele ainda vai estar rodando no Simulink, eu vou conseguir ter visualização a partir do Simulink. Bom, se tudo der certo, quando eu colocar uma temperatura que ela for maior que 28 graus, ele vai ter que dar um aviso sonoro, né? E acender o LED que está bem aqui desse lado. Então, se a gente olhar aqui o meu modelo, tá? Como que eu sei que ele está compilando? Tá? Primeiro, noção de que ele está compilando alguma coisa é que aqui fica uma bolinha na minha seta. Né? Outra forma aqui também é que no canto esquerdo do seu Simulink ele vai estar escrito Compiler ou ele vai estar Busy. Né? Nas versões atuais eu tenho aqui o View Diagnostics, que ele vai me mostrar todo o processo, né, do que está acontecendo com o meu sistema. Né? Então ele está indo lá, pegando o meu modelo, gerando os objetos, a estrutura de código, né? E ele vai jogar tudo naquela pasta LM35 Logic, aqui, Simulink ERT, RTW. Então, preciso ter um suporte de geração de código para jogar o código lá dentro da minha placa Arduino. Tá? Deu um warning ali, mas tudo bem. A ideia do suporte package também do Simulink é, uma vez que eu gerei o código, eu posso desconectar ele do meu MATLAB, fechar o MATLAB, fechar o Simulink, e ele vai estar rodando em infinito. Tá? No MATLAB Support Package é como se for, o Arduino vai ser como se fosse um I/O. Ele precisa estar conectado para eu gerar as informações. Tá? No Simulink eu tenho a teoria de ser um embarcado full. Outra coisa também assim, eu não tenho contato com a IDE. Todo o processo está sendo em batch, ou seja, por trás da tela do Simulink. Ele está indo lá no IDE do Arduino e está chamando as funções e está gerando as compilações. Né? Quem faz isso é esse TLC que a gente chama de Target Language Compiler. Tá? Então é um esquema de tradução do meu modelo Simulink para o código Arduino que vai ser embarcado lá dentro. Está gerando Cs. O que é interessante também nesse processo é o fato de eu estar fazendo uma prototipagem, né? E eu não estar interferindo na IDE, então já está configurando as portas analógicas de entrada, está gerando as configurações das portas de saídas, né? Sem eu estar tendo que ir lá no toolchain do Arduino.
Tá? Então, quando eu faço a instalação do suporte package, ele instala o pacote do terceiro, ele já está puxando a IDE e vai gerar todo o código para ser suplementado dentro do hardware. Tá? Aqui. Está conectando no meu Arduino. Câmera. Então, vamos ver se a temperatura aumenta aqui com o meu dedo. Olha lá. Não sei se vocês conseguem ouvir o sinalzinho sonoro. Tá? Então, ele rodou só por um tempo de 20 segundos, mas eu posso colocar ele para rodar infinito, né? Então ele vai rodar sem parar. Né? Então a ideia é que ele gerasse o buzzer aqui e tivesse o meu LED aceso aqui desse lado. Mas como eu estava com a mãozona bem em cima, não deu muito certo. Né? Posso até tentar. Só dar um. Enquanto ele roda aqui. O que vai acontecer aqui também? Ele gerou para mim também, enquanto ele gerava o código, né, um, um report do que foi gerado de código. Então eu consigo saber, né, dentro do principal, que é o Logic C, né, o que é cada componente do meu código. Né? Então, onde é que está o ganho? Né? Onde que ele tá preso? Como que eu sei que ele tá ativo? Então, por exemplo, aqui, ó, root analog input. Eu posso clicar aqui, ó, e ele vai me dar um highlight aqui no modelo. Tá? Temperatura está subindo. Tá muito. Deixa eu aumentar esse tempo aqui. Tá infinito e fazer ele rodar. Né? Então, isso é interessante também. Eu consigo rastrear o código para o meu modelo, tá? E também ele vai estar preso diretamente na comunicação. Eu consigo saber onde que vão estar as falhas para eu poder corrigir. Então, durante a execução aqui do meu Arduino, se eu tiver uma falha, por exemplo, eu vou saber o que estava sendo executado de errado. Né? Então, eu posso voltar no requisito ou voltar lá na minha arquitetura de sistema para poder corrigir essa falha. Tá? Deixa eu acabar de recompilar aqui para um tempo maior, para ver se eu consigo mostrar o LED funcionando. Ele está recompilando porque como eu coloquei o tempo final lá para infinito, né, ele vai gerar um novo código para ele.
Desculpa aqui o meu filho passando aqui por trás aqui. Vamos lá. Então, se tudo der certo, eu vou aumentar a temperatura aqui e o LED que está aqui não está funcionando. Só estou tendo um aviso sonoro. Então, vou ter que corrigir aqui. Vou mandar parar. Por que não acendeu? Porque ele está interconectado errado. Deixa eu ver isso aqui. Bom, eu vou corrigir isso aqui, mas a ideia vocês já pegaram. Então, a grande sacada é que eu consiga planejar, gerar o código, construir, testar, mandar para alguém validar junto com os meus componentes, tá? Operar, manipular e retornar para o meu sistema. Tá? Então, se eu conseguir gerar isso num fluxo contínuo, né, o meu desenvolvimento também vai ser otimizado. Então, eu vou conseguir verificar erros mais rápidos e poder validar se ele tem alguma coisa incorreta ou não. Tá? Estou com o modelo correndo aqui. E esse processo não é uma coisa que é só da Metrics. Né? Se a gente olhar aqui, que é um modelo aplicado pela Continental, onde o MATLAB, Simulink, as ferramentas Metrics, elas são aplicadas para gerar esse ambiente de desenvolvimento. Então, desde o modelo, gerar software, gerar o processador, no caso que é o Arduino, mas para um equipamento automotivo, a gente escala para DSPs, ASICs e alguns FPGAs. Tá? Então a ideia dele é que o seu veículo, né, a partir do portfólio com processos e métodos, né, eles vão gerar essa interconectividade, ou seja, o Smart City ou o Smart qualquer coisa que vocês tenham. Então tem coisas que são do passado com as coisas que já estão ocorrendo agora, que ambas os sistemas eles têm que convergir. Né? Então, o MATLAB e o Simulink eles fazem parte do sistema de desenvolvimento da Continental. Né? Então, desde o framework de criação, né, até as regras de arquitetura, gerar as features, né, as funções, né, e poder gerar o desenvolvimento. No caso aqui é um processo baseado em método ágil. Né? Então, a partir de uma requisição, né, ele tem um backlog para ver se ele já tem alguma coisa pré-desenvolvida, né? Se não, ele já gera um modelo funcional, modelo em Simulink, gera o código, testa, né, valida e pode gerar um produto para ser entregue. Né? Caso você não o produto não foi validado, né, eu vou fazer todo esse sprint, né? Isso aqui no método ágil a gente chama de sprint. Né? Eu refaço esse sprint, tá? Para poder revalidar essa funcionalidade. Tá? Então, é uma coisa aplicada em desenvolvimento. Né? Se nós pensarmos em desenvolver um veículo autônomo, seja um drone autônomo, seja o que for autônomo, olha a colchinha de retalhos, de componentes que eu vou ter que gestionar. Né? Então, em termos de funcionalidade, requisito, validação, testes, né? E o Simulink, as ferramentas Metrics me proporcionam essa possibilidade. Tá? Então, eu vou poder criar o meu modelo
com todos os componentes em um único local. Então aqui, por exemplo, eu posso simular um cenário, né, ter visualização, testar o módulo de câmera e o meu módulo de radar. Esses dois componentes vão me gerar informação para uma tomada de decisão, né? Este já é um exemplo prático de aplicação do Model Based Design, né? Como que eu pego uma solução complexa, né, para ter certeza que ele está sendo funcional, né, lá no final, né? Então aqui é uma simulação daquele componente, né, no processo. Então virtualização de cenário e aqui uma visualização numérica do da aproximação do veículo e eu tomando, por exemplo, uma frenagem ou tomando uma decisão de reduzir a velocidade, tá? Né? Então, o Model Based Design, no caso com os produtos métricos, eu vou conseguir gerar todas as partes do ciclo V de desenvolvimento, né? Então, eu posso ter, a partir do modelo, testes, eu posso ter a minha simulação, né? Gerar especificações, tá? Sim, Pedro, a aula fica disponível para visualização depois no YouTube, tá? Os arquivos eu vou colocar na posição lá no GitHub, tá? Então, o caminho que eu coloquei lá para vocês, eu vou disponibilizar para vocês lá no repositório. Então, vocês vão poder clonar os arquivos lá no final, tá? Então, o Model Based Design, com as ferramentas métricas, eu vou conseguir aplicar todas as necessidades do ciclo de desenvolvimento que eu tenho, tá? Então, isso vai me ajudar em termos de aplicação e solução do meu problema, tá? Exemplos de aplicação, tem a Renault, né? Ela usa as soluções Metrox para sistemas de powertrain, ou seja, as transmissões e controle motor, tá? A Toyota, né? Então, muito dos desenvolvimentos que você vê na Toyota foi feito também com MATLAB, Simulink e produtos Metrix, né, para ajudar no desenvolvimento. Tá? Novamente, fique à vontade de estar acessando o OpenCAD University para vocês terem mais informações sobre Model Based Design. Tem um mini curso gratuito lá, são 8 horas de treinamento. Tá? Então, fique à vontade de estar aplicando mais um conhecimento para vocês. Tá? Vou deixar um tempinho aqui, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Eu vou dar só uma editada numa. Enquanto isso, eu vou mutar enquanto vocês escrevem as perguntas aí. Só um minutinho. Oi. Voltando aqui só para responder as perguntas, tá? Alguém perguntou sobre FPGA, né? Então, dentro do FPGA, tá? Eu tenho o que a gente chama de HDL Coder, tá? Então, nas soluções Metrix, né? Além do MATLAB Coder, né? Eu vou ter que ter HDL Coder para gerar o suporte de VHDL para sua necessidade, tá? Bem aqui. Então eu consigo gerar código também para ser embarcado em FPGA, tá? Deixa eu ver. Outra pergunta aqui foi AutoSAR, né? Atualmente eu consigo desenvolver também nesse ambiente de Model Based Design AutoSAR, tá? Então dentro do Model Based Design, o AutoSAR é um standard e eu consigo colocar isso no ambiente de desenvolvimento, tá? E para Model Based Design acho que seria isso, tá? Eu agradeço o tempo de vocês, eu sei que eu estendi muito o tempo, tá? Fiquem à vontade de vocês mandarem um e-mail para mim e tá adicionando o meu e-mail, né? Eu coloquei aqui na página no Git
o caminho onde eu vou colocar os arquivos, tá? Então, arquivo e apresentação. Né? Se não for o caso, vocês podem mandar um e-mail e pedir para mim o arquivo, eu mando para vocês, tá? E a gente agradece. Se for possível, preencham o formulário de questão quando você encerrar a sua saída, né? E coloquem, se inscrevam no nosso canal no YouTube para você pegar esse material, tá? Eu vou falar um pouquinho só sobre produtos automotivos, porque foi alguém que pediu, né? Então, e também para facilitar a edição para o pessoal do marketing, tá? Vamos lá. Em termos de produto, né, para ver automotiva, né, uma das atualizações é o Autonomous Driving Toolbox. Né? Então, é eu poder simular sistemas automotivos automatizados. Tá? Então, essa é uma das atualizações, ele me permite simular manobras, né, em condições de ambiente, né, sem via simulação. Então, eu consigo simular tanto o sistema, tá, quanto também o que a gente chama de sensor fusion, que é o que? Eu tenho radar, eu tenho câmera, né, e eu tenho outros sistemas no veículo que eu vou ter que atuar. Então, essa fusão, né, eu tenho um toolbox só para isso dentro de produto metrics, tá? Que é uma coisa que não tem no 2018. Tá? Uma outra situação que vocês vão achar em relação à versão antiga do MATLAB é AutoSAR. AutoSAR antigamente era um suporte package para o MATLAB Coder, agora ele é um block set puro. Tá? Ele é um block set onde eu consigo pegar uma arquitetura e já inserir ele dentro do modelo Simulink. Tá? Então, eu consigo pegar o XML gerado por um ambiente de AutoSAR, de dev AutoSAR, de componente AutoSAR, para dentro do Simulink. Tá? ISO 26262 já tinha. Uma coisa legal. Deixa eu só puxar um produto aqui. Um outro produto que não tinha, também não tem no 2018, tá? É o que a gente chama de Vehicle Dynamics Toolbox. Tá? Vehicle Dynamics Toolbox, como o nome diz, ele simula a dinâmica veicular. Tá? A ideia é que eu tenha eu tenho modelos de veículo dentro do, do bloco set, tá? Mas a grande ideia aqui também é eu poder ter visualização. Cadê? Aqui. Então eu tenho a dinâmica do veículo, né? E uma coisa muito bacana é eu poder simular o ambiente 3D. Né? Então hoje eu consigo conectar um Unreal Engine, que é o Engine Game, né? Então eu consigo vincular uma manobra dinâmica do Simulink dentro do Unreal Engine. Tá? Deixa eu ver. Espera aí que o João levantou a mão aqui. Deixa eu ligar seu microfone, João. João, pode falar. Opa. Xiii.
Não sei se o João tem uma dúvida. Ah, beleza. Então só levantou a mão sem querer. Beleza. Isso é uma funcionalidade do Vehicle Dynamics Toolbox. Então, além da dinâmica, que é a matemática, né, que o Simulink, o MATLAB vai conseguir resolver, tá? Eu também vou ter visualização 3D, né? E o que é interessante é que o ambiente gerado no Unreal eu vou conseguir incorporar dentro do Simulink, como se fosse essa manobra aqui, ó. Certo? E um outro produto que está chegando agora também é esse Roadrunner, né? Roadrunner ele vai me permitir gerar cenários 3D, tá? Então, se eu quero simular o meu veículo sem eu ter que ter um acidente fatal na rua, né? O Roadrunner vai me permitir gerar uma mini cidade ou uma mini estrada, né, virtualmente para eu poder simular esse ambiente. Então ele vai ter opção de textura, uh, feedback de vento, tudo isso, né, dentro do Simulink. Né? Então ele vai poder, ele vai se autoconectar com o ADAS Toolbox, né, o Automated Driving Toolbox, e poder me auxiliar a gerar essa simulação. Né? Então ele vai ter biblioteca de componente, então vai ter placas, barreiras, árvores, postes, semáforos nesse sentido. Tá? Então, assim, eu estamos evoluindo muito, né? Então também powertrain, né? Então as bibliotecas de powertrain eles estão indo muito para hibridização e eletrificação, né? Então os blocos Simulink, né, também estão evoluindo nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então tem aqui, por exemplo, o Powertrain Block 7. Que eu vou mostrar aqui a energia. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter o alternador, baterias, né? Então a propulsão, por exemplo, eu vou ter motores, controlador de motor elétrico, né? Inversores, né? Tudo isso para me proporcionar, né, a configuração do sistema de trem de força complicado. Tá? Então, a ideia aqui é que, por exemplo, eu não sou um cara elétrico, minha área é mais mecânica, né? Então eu vou poder falar assim, cara, eu preciso de um controlador de motor elétrico, ele tem um inversor, e simplesmente eu vou só conectando isso e eu vou pegando informação do desenvolvedor do componente, como se fosse lá, eu vou lá no spec, no datasheet, pego lá e coloco aí. Né? Então, para ver se minha lógica de controle, o meu sistema vai funcionar de acordo com o que eu quero do meu veículo, por exemplo. Tá? Então, essa também são diferenças que eu em relação a versões anteriores do MATLAB. Né? Os toolbox e blocos estão evoluindo nesse sentido. Tá? Fazer com que eu consiga ter mais informação, né? Sem eu ter que sair ou ter que ficar indo para um software só de powertrain ou um software só de suspensão ou um software só de motor, por exemplo. Aqui, ó, eu tenho um modelo que vai me simular uma suspensão independente McPherson, por exemplo. Né? E essas são as evoluções que eu vou tendo de produto. Tá? Então, fica à vontade depois da sua necessidade, mandar para a sua necessidade, a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível, né? E poder
conversar com a gente sobre a sua necessidade de projeto, tá? Tem o Matheus aqui, ele falou que você consegue gerar uma documentação com todo o projeto. Eu creio que sim, tá, Matheus? Se você tiver todos os requisitos, seria legal, não teria problema nenhum. Seria legal também se você quiser mandar seu TCC aqui para eu dar uma olhada, eu agradeceria muito, tá? E é isso aí. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, tá? Qualquer necessidade, entre em contato conosco e a gente vai ter maior felicidade em estar podendo mostrar mais especificamente ou com um pouco mais de tempo as suas necessidades aí, beleza? Obrigado, boa tarde para todos. Estejam seguros aí, com saúde, protejam-se, tá? Nosso muito obrigado aí.